A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor missionário Mauro Malafaia aqui no canal Palavra Missionária, onde nós pregamos verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor. É disso que nós estamos falando. Mas nós já vamos começando logo para não ficar muito longo. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, comente, vem fazer parte da nossa comunidade cristã Missão Atalaia, pregando o verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor. É disso que nós estamos falando, o Evangelho do Senhor, né? Então nós estamos aqui, nós vamos continuação do vídeo de ontem, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. É bem rico esse capítulo 17. Também hoje nós terminamos ele. Nós fomos ontem até o 29, né? Até o 29. Paulo está lá no meio dos magistrados, no Areópago, né, que era o lugar lá dos magistrados. Paulo está lá debatendo a fé cristã e mostrando para eles o Deus desconhecido. Mas nós vamos aí, antes da gente falar mais sobre esse assunto, fica com a vinheta aí. Voltamos. Vamos lá, para não ficar muito longo. Nós paramos no 29 ontem. Como eu estava falando, Paulo está no Areópago e agora está explicando lá os magistrados. Então, né? E aí... Vamos lá. Sendo nós, pois, geração... 29, mas vamos para recapitular aqui. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício, ou imaginação de homens, não por fábulas, né? Então vamos lá, por superstições, por satisfações do próprio ego, não, nada disso. Deus não é para isso, né? Sendo nós, Paulo diz, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, não é, a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação de homem. Então Paulo está dizendo que Deus não é uma criação do homem, como de fato eram todos os deuses gregos, né? Hoje, muitas fábulas dentro das igrejas, muitas falácias. Tem que prestar atenção muito no que a gente está vendo aí dentro do cenário religioso, o cenário hoje cristão. Então vamos lá. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, então, não quer dizer que essa ignorância fosse salvação, porque não era. Antes da cruz havia muita pouca luz no mundo, de modo que Deus suspendeu o juízo. Prestem atenção, gente. Então há uma coisa, né? Antes de toda a coisa, o Espírito Santo mesmo, por exemplo, atuava assim de possessão. Ele descia, dava uma mensagem, subia de volta, através dos profetas. Hoje em dia nós temos ele aqui. Então a nova aliança quer dizer disso, tá? Mas Deus não tendo em conta o tempo da ignorância. Qual era a ignorância? E Deus não tem em conta o tempo da sua ignorância também, espiritual, onde se vivia. Mas você não pode continuar. Aí é que está o negócio. Aí é que fica todo o nosso entrave aqui nas coisas atuais. O pessoal sai do Egito, mas o Egito não sai dentro dele. Complicado, velho. Complicadíssimo. As pessoas querem levar ainda, as coisas estão começando a levar. Começando não, estão levando suas culturas, seus costumes, sua crença. Não abandona nada. E começa a querer introduzir dentro do meio cristão. Prestem atenção. Nós não temos esse Deus. Por nada de homem. Nada. Por fábulas, por contos de fadas aí, parecendo contos de fadas dentro da igreja. Não. Nós não temos nada disso. Nós temos o Deus vivo, Criador dos céus e a terra. Esse sempre. Para todo sempre. Amém. É só esse. Tá? Agora, anuncia agora a todos os homens. Então Deus vem aqui, ele está falando para as pessoas. Essa é a maneira que a gente usa, né, para pregar para os ímpios. Em todo lugar que se arrependam. Aí, aleluia, oh glória.
Arrepender quer dizer largar para as coisas para trás. Deus não leva o tempo da ignorância, mas Ele quer que a pessoa se arrependa e largue as práticas. Deus ama todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos. Nosso coração é enganoso, todos nós somos falhos. Mas o arrependimento faz o abandono das coisas lá atrás. Jogada no mar do esquecimento. Mas quando a gente se arrepende realmente, é disso que nós estamos falando. Entendeu? Então, mas a partir da cruz, o caminho está aberto para todos, e é dever nosso, os crentes, tornar esse caminho conhecido a todos os homens. É o ide do Senhor, né? Vamos lá, nós aceitamos Jesus, então nós largamos todas as práticas, as mazelas, as coisas ruins, largamos tudo lá. Beleza. Aí o que acontece? Agora nós temos que anunciar o Evangelho. Anuncie agora a todos os homens. Preguem, gente. Da mesma maneira que eu estou fazendo aqui, vocês também, todos os crentes, têm o dever de estar anunciando as boas novas de Cristo, tão formoso e grandioso e maravilhoso. É aos pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho de Cristo. Aqueles pés que pregam, aquelas pessoas que não têm medo de falar sobre o amor de Deus, de Cristo. De Deus e de Cristo, né? Então, porquanto tem determinado um dia. Então, o que quer dizer aqui, ó? Referente à vinda do julgamento do grande trono branco. Então, está em Apocalipse, lá vocês vão achar 20, do 11 ao 15. É o grande julgamento. Por quê? Mas esse é um evangelho que é pregado, eu já ouvi isso aí, é um evangelho que é pregado, bota medo nas pessoas, não é medo, é arrependimento. O temor tem que ter assim, tremor e temor, porque haverá um juízo. E não vai importar o que você fez aqui, o que você foi aqui na terra. Não vai importar a sua soberania aqui na terra, o seu dinheiro aqui na terra, o seu reinado aqui na terra. O que vai importar é o arrependimento, a entrega total, a rendição. Quando há uma rendição sincera, de coração, mesmo que você continue lutando, eu digo para vocês aí que estão lutando ainda contra os costumes, as culturas, os vícios do passado, não desanimem, porque se você aceitar Jesus no seu coração, o Espírito Santo de Deus que está aqui sobre nós, que está aqui conduzindo a igreja do Senhor, Ele vai lhe fortalecer. Assim como Ele me tirou do vício do álcool, do cigarro, de muitas coisas, bagunça aí, de tudo quanto é coisa, violento, Ele tira você também. Então é uma palavra de esperança. Mas é uma palavra também que nós temos que temer, porque haverá um juízo. E o que você dará conta no dia desse trono branco? Né? No dia do juízo, lá você vai dar conta do que lá? O que você vai expor lá? O que vai acontecer lá? O que você vai estar lá? Como você vai estar lá? O que você fez? Da onde você veio? Da onde Deus te tirou? E o que após Deus lhe tirou desse mar e você jogou no mar do esquecimento, o que você produziu para o reino? Palavras boas, atitudes boas. É disso que nós estamos falando. Temor e tremor é reconhecer a soberania do Senhor e saber que nós temos que fazer a nossa parte e também buscarmos por nós e pelos outros. Porque a Bíblia diz que o cego não pode conduzir outro cego. Então, se você está cego espiritualmente, né? Se você está cego espiritualmente, venha para esse canal. Se você está vendo esse vídeo a primeira vez, aqui é palavra. Nós pregamos somente a palavra do Senhor. Palavra do quê? De arrependimento. Por quê? Porque precisamos nos arrepender, precisamos nos render. Reconhecer a soberania do Senhor. E o alerta fica, haverá um trono branco, haverá um juízo. Não vai ter, a balança é simples assim, ó, niveladinha, cara. Não tem muita conversa não. É de acordo com a fé que você professou e as obras que você praticou. Tá? Não é só obra, é a fé que você professa. Vamos lá. Porquanto tem determinado um dia, então referente
a vinda do julgamento do grande trono branco, em que, com justiça, presta atenção, há de julgar o mundo por meio dos homens que destinou. Então essa justiça está exclusivamente em Cristo Jesus e no que ele fez na cruz, por nós lá na cruz. Isso pode ser obtida por meio da fé nele. Nele. Então não há outro meio de salvação. Tá? Fugir desse juízo, ninguém vai fugir. Todos vão ter que se apresentar. Agora, o que você tem para apresentar lá? Aí é que está o negócio. O que nós temos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos contribuindo de que forma para o reino do Senhor? Contribuindo de que forma para a nossa salvação? Então é difícil, tá? Eu costumo dizer assim, a parte mais difícil é você perdoar as pessoas. Mas quando você libera o perdão, você se renova. Tá? Tem pessoas que são difíceis. Você libera o perdão, mas é difícil você conviver. A pessoa te massacrou tanto, pisou tanto em você, que é quase impossível você voltar a ter um relacionamento. Você passa, por cumprimenta, ou tem educação com a pessoa, tal, respeita, mas você não quer. Não quer. Por que isso? Porque liberar o perdão não quer dizer conviver com pessoas que não querem melhorar. Se você libera o perdão, perdoa uma pessoa e ela muda de atitude, beleza. Mas quando você percebe que a pessoa não muda de atitude, não quer, não se rende, não se arrepende, e você vai ficar esperando o que mais dessa pessoa? Não, ore pela vida dela e siga seu caminho. Se afaste e siga seu caminho. Um dia, quem sabe, Deus prepara tudo direitinho, como já aconteceu comigo. E aí, depois de algum tempo, as coisas se normalizaram. Né? Mas tem momentos que nós temos, melhor, às vezes, se afastar. Eu passo por um período assim, porque eu preferi, orei a Deus e disse, Senhor, não tem como conviver. Por enquanto, não. Até que haja um arrependimento, ou até que haja o bom senso da pessoa. No meu coração eu já liberei o perdão, então não quero carregar nada, né? Mas conviver ainda está impossível. Então vamos lá. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então qual que é a certeza? Refere-se à ressurreição, ratificando o que? Ali, é a ressurreição que está ali, tá? O que foi feito no Calvário e é aplicável a todos os homens pelo menos a todos os que creem. Então você agora é nova criatura. Quando você aceita Jesus, agora você é nova criatura. Então agora você nasceu de novo. Nasceu. Sepulta o velho homem lá, como no batismo das águas, por exemplo. Há 2 batismos, né? O batismo de você aceitar Jesus, morre o velho homem ali. E o batismo nas águas é o quê? É a sua testificação da sua fé publicamente. Né? É necessário o batismo. Então tem pessoas que falam, não é preciso. Precisa sim, gente. O batismo precisa. Tá? Batismo nas águas precisa. Mas eu aceitei Jesus, tem Espírito Santo. Beleza. Mas o batismo é necessário nas águas. Né? É a afirmação e a reafirmação que agora você é povo de Deus. Oh, glória! Nós vamos falar sobre isso aí para a gente se aprofundar mais sobre isso aí. Mas basicamente é isso. Tá? Todos, pelo menos a todos que creem. Aqueles que creem. Então, a morte e a ressurreição de Cristo só nos prova o seguinte, né, que ele está vivo e foi cumprido. Está consumado, foi feito, venceu a morte. A morte o quê, gente? A morte física nós vamos morrer, entendam bem, a morte espiritual. Para que nós não sejamos lançados no lago de fogo, entendeu? Junto com Satanás, o anticristo e os outros no dia do juízo. Então, preste atenção, tá? E quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam. Esse escarnecimento foi causado
por pura incredulidade. Então eles não acreditaram. Então muitas pessoas também não vão acreditar nisso, gente. Que Jesus ressuscitou. Mas para nós é o óbvio, é o ápice do Evangelho. É a ressurreição de Cristo. Tá? E outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Então muitos foram tocados pela mensagem de Paulo, uns infelizmente não se decidiram. Assim é o mundo, assim é as coisas. A mesma coisa acontece aqui. A gente prega a verdade nas igrejas, prega a verdade no meio cristão, mas eles têm comichão nos ouvidos. Não querem ouvir. Já cansei de pregar aí. E as pessoas parecem que estão ali a ver navios, com cara de paisagem. E quando a palavra então é confrontativa, como a gente prega aqui de maneira confrontativa, confrontando o pecado realmente, aí as pessoas ficam ali. Para dar um glória. Agora quando você entrega a bênção, ô glória! A chave, ô glória! Deus vai fazer, ô glória! Não é assim. Não é assim. E aonde há mudança de vida? É por isso que as igrejas hoje em dia estão dessa forma. Né? Você não vê batismo com o Espírito Santo mais. Ontem o irmão estava pregando, acho que foi ontem, não sei. Não, aqui no domingo. Estava pregando lá, falando, não tem batismo. É verdade, o nosso presbítero da igreja aqui, pregando, falando, é verdade. A gente quase não vê o batismo com o Espírito Santo, os dons se manifestando no meio do povo de Deus. Antigamente as pessoas vinham lá, até crianças eram batizadas no Espírito Santo. Hoje em dia não. Por quê? Porque as pessoas estão atrás só do benefício próprio, inflamar o ego dela próprio, né? E aí quando você fala que existia um Jesus, que ele morreu na cruz, levou sobre si todos os nossos pecados ali, salvou, reconciliou-nos com o Pai, e morreu na cruz, e ressuscitou o terceiro dia. Isso é conversa, isso é fábula. Muitos aqui falaram aqui, ó. Alguns creram, falaram, peraí, então a gente precisa discutir mais para a gente entender mais. Mas ficaram interessados. Mas a maioria não querem saber de Deus. E aí é onde entra nós, com uma fé racional, pregando o verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor. E assim Paulo saiu do meio deles. Então eles certificaram de que ele não havia quebrado nenhuma de suas leis, de modo que ele estava livre para ir-se, e o que ele fez. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram. Tá? Esses creram de todo o coração, reconhecendo em Paulo as verdadeiras palavras da vida. Entre os quais foi Dionísio, e quem mais com outro aqui? Dionísio, Areopagita. Ele era membro do grande corte de Atenas. Então ele estava lá no meio dos magistrados, gente, tá? A tradição diz que ele se tornou pastor da igreja em Atenas. Glória, tá vendo? A pregação, dali daquela pregação, um magistrado se tornou pastor depois da igreja de Atenas. Para vocês verem, uma mulher chamada Damares, uma pessoa importante, e com eles outros. Olha o poder do Evangelho. Mas é um Evangelho confrontativo do que de arrependimento. É um Evangelho que transforma vidas. Precisamos buscar novamente essa intimidade com Deus para esse Evangelho, pregarmos esse Evangelho de arrependimento. Não é evangelho de fábulas como estão pregando ou de ataques às pessoas. Nós terminamos aqui o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês peguem todos os vídeos ali, tá? Em sequência. Vou criar até uma playlist ali do capítulo 17 para que a gente possa fazer as sequências direitinho dos vídeos. E assim a gente poder Podemos deixar como material de estudo do capítulo 17. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus Cristo. O vídeo ficou um pouco longo, mas a gente tinha que terminar o capítulo. E temos nosso projeto Missão Atalaia, que está aí, ó. Vai ficar embaixo aí. Missão Atalaia, que é a nossa chave Pix, para quem puder contribuir com o nosso projeto missionário. E no mais, amanhã, se Deus assim permitir,
estaremos aqui. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, comente. Vem fazer parte da nossa comunidade cristã. Missão tá lá, pregando o verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor. E a paz!